Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Douglas Leme, que é gerente de marketing para milho na BASF, soluções para a agricultura. E o tema da nossa entrevista de hoje é insetos vetores no milho que transmitem doenças. Grande Douglas Leme, como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo, Divino, graças a Deus, um prazer falar contigo aí, muito obrigado aí por essa oportunidade da gente prosear um pouco. Que é isso, cara? Eu que tenho que te agradecer a oportunidade, obrigado por tirar esse tempo tão precioso para mim, para minha audiência, para falar sobre cultura do milho, uma cultura tão relevante para o Brasil e aqui na minha região, né, cara? Porque você conhece aqui, eu estou no sudoeste goiano, onde a gente vai aqui agora é milho, né? Para todo canto. De fato, Divino. E, bom, como você mencionou, para o Brasil todo, né? A gente está falando da segunda maior cultura, são aproximadamente aí 21 milhões de hectares, quando a gente fala da primeira e da segunda safra, né? Que até então a gente ainda fala de safrinha, que de safrinha não tem nada, né? Tem nada, safra, são mais de 17 milhões de hectares plantados, então, de fato, uma cultura super relevante para o Brasil todo, aqui para o sudoeste goiano, de alta relevância, e esse ano, né? Essa safrinha que está no campo aí com potencial produtivo bastante grande, né? Então nós tivemos aí um encaixe na janela de plantio, na sua maior região também nós tivemos um regime pluviométrico que favorece, e aí obviamente que no decorrer da safra, né, não diferente de outras, a gente vive alguns intempéries, intercorrências aí que faz parte do nosso dia a dia aí, manejá-los para que a gente possa defender aí o potencial produtivo desse cultivo. Se não tiver intercorrência, não é agricultura, né, cara? Tem que ter. É isso aí. Fala uma coisa para mim. O que são esses insetos vetores da cultura do milho? Acho que vale a pena aqui a gente dar um passinho anterior, antes de eu falar especificamente dos insetos vetores, e falar da relevância que tem tido o manejo de pragas na cultura do milho. Para a gente ter ideia, nos últimos 10 anos, o manejo de pragas ou investimentos feitos, a gente olha muito em hectares tratados. Nos últimos 10 anos, para controlar pragas na cultura do milho, nós tivemos um aumento de 230%, quando a gente fala em pragas em geral. Boa parte disso vem do aumento de área plantada, né, que eu mencionei aqui que nós estamos próximos aí, ou superior a 21 milhões de hectares, mas boa parte disso também vem em detrimento de, obviamente, novas tecnologias e oportunidades de manejo dessas pragas, e também os desafios que elas têm proporcionado safra após safra. E quando a gente fala especificamente dos insetos vetores, nesse mesmo período de tempo, nos últimos 10 anos, a área tratada para manejar insetos vetores cresceu 20 vezes mais do que pragas em geral. Nós estamos falando de mais de 2.000% de crescimento ou de área tratada para manejar insetos vetores. Então, acho que por aí a gente nota a grande relevância, né, e potencial prejuízo que essas pragas têm causado. Então, de fato, esses insetos vetores aí na cultura do milho nas últimas safras têm tido uma maior relevância, até acendido uma luz aí amarela para a gente, o que de fato faz com que a gente trabalhe, né? E nós aqui na BASF trabalhamos muito com inovação e desenvolvimento, justamente para que a gente possa contribuir, né, junto à agricultura e os agricultores, para que a gente caminhe aí num futuro muito sustentável e de altas produtividades. Esse aumento, ele já era esperado ou não? Foi algo assim, cara, aconteceu e ninguém achou que ia tomar essa proporção? Nino, nos últimos, quando a gente fala ali dos anos 2020, 2021, que quando deu um surto aí, principalmente de cigarrinha, né? Quando a gente fala de vetores, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre eles, nós estamos falando basicamente, principalmente de cigarrinha e pulgão, mas esse surto que deu ali de 2021, eu não diria que ele era esperado, tanto é que pegou todos os agricultores e todo mundo, de certa forma, de surpresa com a grande potencial de dano e surto que causou. De lá para cá, a gente tem visto que safra por safra, dependendo de questões climáticas e outros fatores, isso pode ser maior ou menor. No que diz respeito a esse surto também, está muito relacionado
A gente falou aqui muito do avanço de área plantada, né, de toda essa área de milho, mas vale dizer que o milho, hoje, nas diferentes regiões do Brasil, nós temos milho plantado praticamente que quase em todo o período do ano. Então, nós temos milhos em diversas épocas de ano, né, diversos plantios em épocas diferentes, o que faz com que a gente conviva com o cultivo em diferentes estágios de desenvolvimento num longo período do ano. Isso faz com que a gente tenha a presença desses insetos, né, o tempo todo na lavoura, e obviamente que isso vai depender do quanto e da eficiência que eu manejo eles, além de outros desafios, como, por exemplo, plantas voluntárias ou tigueras, que a gente normalmente encontra também, né, que serve de ponte verde. Então, esses elementos todos fez com que a gente não estava tão preparado assim, mas que desse esse surto todo, causando todo esse impacto, prejuízo causado nessas últimas safras, e de lá para cá a gente vem buscado não só estudar melhor, para entender o melhor manejo para esses insetos, mas também desenvolver soluções, né, ao encontro dessa necessidade. Então, de fato, é como a gente mencionou, né? Cada safra é uma safra, os desafios vão surgir, e a gente vai buscando aí a melhor forma em como defender aí novamente esse potencial produtivo. A cigarrinha não é algo tão novo assim, né? Ela já tinha aparecido lá atrás, logicamente que não com a mesma relevância, não com a mesma importância que assumiu depois, né? Exato, exatamente. Então, a gente já conhecia a cigarrinha, não em tanta profundidade como a gente conhece a gente conhece hoje, mas de fato aí todos esses fatores que nós mencionamos contribuiu para que tivesse esse surto aí de maneira mais forte. Essa safrinha que está no campo, ela teve obviamente presença de cigarrinha também, do próprio pulgão, mas a própria lagarta, né, o manejo de lagarta esse ano também, essa safra foi desafiador e despertou aqui também alguns desafios com relação a isso. Mas cigarrinha permanece, e pelo fato, né, nós estamos falando aqui de insetos vetores, não necessariamente um grande surto que vai causar um grande prejuízo, né? Muitas vezes uma infestação presente, né, mais infectada, ela pode causar danos e prejuízos bastante significativos. Lembrando que a cigarrinha de hoje não necessariamente será a mesma cigarrinha de amanhã, né? Exatamente, exatamente. Essas evoluções acontecem, né? A gente costuma dizer que o milho evoluiu, as doenças evoluíram, as pragas evoluíram, e constantemente a gente tem que estar muito atento a todos esses desafios. Quem traz mais prejuízo, cigarrinha ou pulgão? Quando a gente fala dos insetos vetores, e aí a cigarrinha que além os insetos vetores, os danos causados, eles sugam a seiva da planta, no caso que nós estamos falando do cultivo do milho. Ao sugar a seiva, ele obviamente causa prejuízos ali no desenvolvimento da cultura, mas o grande problema, contudo, é que ele transmite os patógenos, né? Vírus e bactérias. Quando a gente fala da cigarrinha, né, no complexo de enfesamento, do enfesamento pálido, do enfesamento vermelho, e no caso do pulgão aí, o vírus do mosaico. Quando a gente olha e fala do complexo, esse é o grande prejuízo causado. No caso de cigarrinha, os prejuízos chegam a aproximadamente ou até superior a 70%. Do pulgão, um pouco menos. Mas quando a gente olha o complexo como um todo, entre outros desafios, né, que nós enfrentamos no manejo, o prejuízo, como a gente vivenciou algumas safras atrás, ele é muito significativo. O que caracteriza esse enfesamento pálido e o vermelho? O enfesamento pálido, ele provoca um amarelecimento nas plantas, encurtamentos dos entrenódios e má formação das espigas. Então são patógenos, né? Então são patógenos transmitidos pela cigarrinha, e quando a gente fala do enfesamento vermelho, também um patógeno, ele leva a vermelha um pouco as folhas, tem um perfilhamento excessivo dos milhos e muitas vezes causa morte prematura da planta. Então, esses enfesamentos, quando a gente vê muito tombamento, né? Eles infectam a planta, causa aí um prejuízo ali no floema, né? Na translocação de nutrientes, e muitas vezes a gente nota aí também o tombamento das plantas. Qual que é a diferença do dano direto e o dano indireto causado por esses insetos? O dano direto está muito relacionado ao que eu mencionei anteriormente, que é a sucção da seiva. Então, ao se alimentar da seiva, esse prejuízo causado no desenvolvimento da cultura.
O dano indireto, ele está diretamente relacionado aos temas relacionados à transmissão das doenças, né, dos vírus e bactérias, que lá na frente vai expressar, né, todo esse prejuízo causado, e aí, de fato, nós vamos ter a grande perda, muitas vezes, de produtividade que a gente causa. Então, está muito relacionado a isso, o dano direto em função da sucção da seiva e o dano indireto, todo esse complexo de doenças aí que são transmitidos por esses insetos. Como é que o vírus do mosaico comum do milho, transmitido pelo pulgão, age fisiologicamente na planta? Ele interfere diretamente, no caso do pulgão aí, do vírus do mosaico comum, ele interfere na fotossíntese e no metabolismo. Ele causa manchas cloróticas também, né, um esbranqueamento nas folhas, né, perde aquele verde expressivo ali da cultura, uma redução de crescimento de maneira significativa, uma menor formação de grãos, e o que vai afetar diretamente a produtividade. Então a gente nota que tanto as doenças transmitidas, né, pelas cigarrinhas como pelo pulgão, ela tem particularidades distintas, mas o impacto em produtividade ele é significativo. Eu vou fazer mais um intervalo comercial e voltamos já já. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Hoje estamos falando sobre a cultura do milho. Estou conversando com Douglas Leme, que é gerente de marketing para milho na BASF. E estamos falando sobre insetos vetores do milho que transmitem doenças. Quais são os prejuízos médios estimados? Assim, eu não sei se tem essa estimativa, né, em lavouras infestadas com insetos vetores. Quanto que o Brasil perde com isso? Então, vai depender muito desse nível de infestação que a gente mencionou, né, Divino? Mas até dados da Embrapa, tudo, o que a gente tem de levantamento é que podem ser prejuízos ao redor de 70%. Então, é muito expressivo. Nesse passado recente, nas últimas safras, onde a gente teve um desafio muito grande no manejo desses insetos, em algumas regiões foram questionados a viabilidade, de fato, do plantio do milho em detrimento dos prejuízos causados e os desafios de manejo. Então, de fato, a gente trabalha aqui para os pães de cigarrinha aí na ordem de 70%. Quando o produtor começa a ter muito problema e não consegue fazer um manejo que vá resolver o problema, qual que é a solução? O que ele tem que fazer? Vino, na verdade, assim, dificilmente a gente tem uma bala de prata, né? Isso vale para o manejo de pragas, para insetos vetores ou não, isso vale para doenças, isso vale aqui para a maior parte aí do que a gente convive na agricultura. Então, na verdade, o desafio vem. A gente tem, nos últimos anos, trabalhado com híbridos de genética de milho altamente produtivos. Haja visto o crescimento de produtividade que a gente tem tido ano após ano. Então, tudo começa, obviamente, da oportunidade de uma genética no híbrido tolerante. Então, a gente costuma dizer que o manejo como um todo, né, que são diversos fatores, passa, sim, por um híbrido tolerante, passa por um bom tratamento de semente, visualizando aí, defender os principais danos causados ali desde o tratamento de semente, o manejo químico e biológico, né, dentro desses fatores, um bom monitoramento e o manejo das pragas, aí, seja químicos ou biológicos. Então, isso de manejo direto, quando a gente fala aí dos insetos. Obviamente que outras questões, como o próprio manejo de planta daninha, as questões nutricionais, são todos fatores fundamentais, né? A gente costuma dizer, Divino, que o milho, como eu mencionei agora, os híbridos ou qualquer outro cultivo, ele tem um potencial genético estabelecido em termos de teto produtivo. E tudo que a gente faz com relação a manejo é para que a gente defenda esse maior ou esse teto produtivo. Então, cada praga, cada nível de infestação de plantas daninhas e ou doenças, ele vai tomando um pouco da produtividade, assim como deficiências nutricionais, entre outros. Então, nós temos como objetivo, ao desenhar o manejo para altas produtividades, defender, né, a lavoura e o cultivo de todos esses intempéries aí que a gente convive ao longo da safra. Deixa eu complicar a sua vida aqui.
O que faz com que alguém produza 200 sacas de milho por hectare e o outro produza 70 sacas de milho por hectare? De fato não é uma pergunta, é uma resposta tão simples, né, Divino? mas ela tá, ou como é a boa resposta do agrônomo, depende, né? Depende. Boa. Mas o fato, Divino, o fato é que nós temos hoje genética, e eu volto nesse ponto, nós temos híbridos de alto potencial produtivo. É óbvio que a região que a gente está com relação à altitude, questões de luminosidade, a pluviosidade, né, a questão do regime pluviométrico, isso interfere de maneira significativa os altos tetos ou potenciais produtivos. Assim como a gente tem diferença também quando a gente fala do milho de primeira e de segunda safra, que está muito relacionado ao clima nesses dois períodos aí de safra. Mas, além disso, de novo, né, sem dúvida nenhuma, é um bom manejo. E o bom manejo passa por esse planejamento, escolha do híbrido, tratamento de semente, quais são as tecnologias que eu vou utilizar ao longo do manejo. Enfim, tem aqueles fatores que a gente são os fatores onde a gente tem uma influência direta, né? Nós, como eu digo, que nem nós que trabalhamos no dia a dia com a agricultura e propriamente os produtores, e outros fatores onde a gente tem menor influência, como, por exemplo, o clima, né? Então, cabe a nós, né, interferirmos de maneira propositiva com o que a gente conhece de tecnologia, aonde a gente tem interferência, né? E agir da melhor forma possível aí, com todo o conhecimento agronômico que a gente tem. Aproveitando que você falou aí do clima, lá atrás você falou de empresa a céu aberto, de que forma, cara, que esse clima favorece ou desfavorece esse ciclo de vida da cigarrinha e também do pulgão? De acordo com, de novo, né, o regime pluviométrico, a umidade e temperatura, isso vale para todas as pragas e não é diferente para esses insetos vetores. Então, um clima mais quente e úmido, ele favorece ou ele acelera o ciclo de vida dessas pragas. Favorece. Quente e úmido favorece. Certo. Favorece. Então, quando a gente tem esse cenário, a probabilidade de eu ter mais ciclos durante o desenvolvimento daquela safra é maior. Então, isso faz com que eu tenha um maior potencial de infestação, de presença dessas pragas, que porventura, né, se contaminam aí com vírus e bactérias, se tornam aí potenciais vetores dessas doenças. Então, a gente pode potencializar. Mas não só o clima, o Divino, como a gente mencionou, acho que é importante a gente mencionar o manejo como um todo. A gente falou aqui um pouco de plantas voluntárias e tigueras, que causa essa ponte verde, né? À medida que eu tenho ali as plantas, ou como a gente mencionou aí, talvez isso a gente tenha pouco controle, né? Talvez a gente tenha controle da nossa propriedade, mas não sobre os quesitos, sobre aquela região que é com relação ao plantio, ao ciclo de desenvolvimento. Mas o manejo de plantas voluntárias, isso tudo é muito importante, né? Para que a gente minimize esse potencial de infestação. E o interessante é o seguinte, cara, que é tanta soja, tanto milho caindo de caminhão na beira da rodovia, isso nasce e cresce ali, vira aquela bagunça e atrapalha. E tem outro cara que planta o milho ali para fazer pamonha e ele não tem esse cuidado todo, porque ele plantou um pedacinho só, ou plantou no quintal de casa, que está perto da lavoura. É um negócio complexo, né? Realmente não é muito fácil, não. É super desafiador, Divino. Talvez você perguntou, né, sobre o surto que nós tivemos, esse aumento significativo desses insetos, e sem dúvida nenhuma, esses são fatores que impactou de maneira importante para que a gente tivesse esse aumento, né, e esses danos todos causados por esses insetos. Por que se fala tanto da importância da janela de plantio? Lá no início você falou assim, tivemos uma janela de plantio favorável esse ano e tal. Aí, de repente, o pessoal fala, passou a janela, agora tem que plantar sorgo, tem que plantar outra. Aí fala um monte de cultura de possibilidade que está surgindo aí, né? Por que essa janela é tão importante e tem até um zoneamento para definir isso aí? A gente costuma dizer, às vezes a gente brinca que a gente planta milho até dia 35, o dia 40 de fevereiro, mas não entra em março, né? Então, isso está diretamente relacionado a esse ponto que você trouxe. Mas isso, Divino, e aí tem essa questão dos zoneamentos, das diferentes regiões,
E isso já foi muito bem estudado, né, no que diz respeito a em que situações, de acordo com os respectivos híbridos e potencial genético de cada híbrido ou semente, é onde a gente expressa o maior potencial. Então, quando a gente fala, e aí o milho, principalmente o milho segunda safra, né, que a gente mencionou aqui, que é a área mais expressiva, da grande maioria das regiões, que é o sistema produtivo soja-milho, ele vem na sequência da soja. E, de certa forma, ele fica dependente com o que aconteceu no ciclo da soja. Se eu tive um pouco mais de desafio ali, estender um pouco mais a colheita, e vai fazer com que eu tenha um desafio ali, de repente ter que entrar um pouco mais aí nesse plantio de março. Isso vai depender muito da região. Mas isso está muito atrelado às questões pluviométricas, principalmente, né? Se eu vou ter um regime pluviométrico, luminosidade, naquele período onde o milho define o seu maior potencial produtivo, para que a gente consiga produzir e extrair o máximo potencial produtivo. Tudo isso que eu mencionei sobre teto produtivo passa também por esse zoneamento ou janela de plantio. Então está muito relacionado a isso, viu, Divino? Quando você foi relacionar lá atrás, aquilo que o produtor precisaria de se preocupar e tal, a primeira coisa que você falou, e eu observei que ficou em primeiro lugar mesmo, foi a escolha do híbrido. Cara, como escolher o melhor híbrido? Você tem 1 milhão de possibilidades ali, todo mundo falando o meu é melhor e tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Como que o produtor vai escolher, sem colocar amizade, ou paixão, ou coração nisso aí, para eles, olha, isso aqui é o certeiro, é o que eu preciso mesmo? Acho que assim, o Divino, a gente conhece os materiais e hoje é trabalhado muito dessa forma. Nós também, como indústria química, nós trabalhamos dessa forma no desenvolvimento das moléculas e dos produtos, mas de maneira muito regionalizada, conhecendo as particularidades de cada uma das regiões. Então, essa construção ali, e hoje a gente tem uma recomendação por parte das indústrias de semente, né, as detentoras dos híbridos, de maneira bastante, com conhecimento bastante aprofundado, né, e quais são os híbridos que podem entregar o maior teto produtivo em cada uma das regiões. Atrelado a isso, que tem a ver com tipo de solo, com clima, com luminosidade, pluviosidade, por aí vai. Só que atrelado a isso vem o manejo fitossanitário também. E os híbridos, né, eles carregam em si a tolerância que eu mencionei, nós falamos aqui de insetos vetores, e isso tem também para doenças. E a gente conhece o histórico, né, do que tem acontecido com relação a insetos, a doenças e por aí vai. Então a gente também carrega esse conhecimento daquilo que a gente tem como potencial dano dentro daquela região e aquele que o híbrido tolera mais ou menos. Então é meio que um balanço, né? Muitas vezes tem um híbrido de maior potencial produtivo, mas ele é mais susceptível a uma doença ou a um inseto que a gente sabe que tem maior probabilidade de acontecer em determinada região. Então, eu diria que assim, é uma escolha de diversos fatores. Eu posso escolher um híbrido que não necessariamente é tão tolerante, porque eu conheço a forma de manejar aquele inseto ou aquela doença através aqui de ferramentas como o que nós, como BASF, a gente tem trazido aí nos últimos anos, contribuindo aí para essas altas produtividades do milho. Eu vou fazer mais um intervalo comercial e já voltamos. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. O produtor rural é desafiado a cada momento, né? São pragas, são doenças, são as questões climáticas. Hoje estamos falando sobre insetos vetores no milho que transmitem doença e eu estou entrevistando Douglas Leme, gerente de marketing para milho na BASF. Eu sei que a resposta depende, ela é muito usada, né? Para tudo.
Mas tem um momento assim que você fala assim, ó, esse é o momento que o produtor deve iniciar o monitoramento de pragas na lavoura? Sem dúvida. E talvez essa resposta nem é tanto para o caminho de depende, viu, Divino? Porque aqui isso já está bem conhecido aqui por todos nós. E logo após a emergência, a gente já tem incidências de pragas, né? Inclusive de cigarrinha logo ali no início. Então, logo no início do desenvolvimento, pós-emergência do milho, o monitoramento tem que acontecer. E aí acho que vale a gente comentar um pouco sobre o período ali, em que fase de desenvolvimento o milho define o seu potencial produtivo. Porque isso não está atrelado a quando você inicia o monitoramento, mas sim que se a gente não cuidar daquele período, a potencial perda, né, do teto produtivo já é grande, porque é ali que o milho está definindo, que é justamente ali no período vegetativo ali de V2 a V4, V6, logo nas primeiras semanas. Então esse é um período bastante crítico, não de monitoramento, mas de controle e de manejo de qualquer intempérie. Aí nós estamos falando aqui de pragas com os insetos vetores que causam o dano direto ali, mas o dano indireto vai aparecer lá na frente. E lá na frente nós vamos ter muito pouco ou nada a fazer. Vazio sanitário, ele ainda é importante? Ele ainda é relevante? Sem dúvida nenhuma, Divino. Acho que aqui é um ponto super relevante quando a gente fala de manejo de pragas e doenças, o vazio sanitário, não somente no milho, e ele está diretamente conectado ao tema que eu mencionei anteriormente, né? Falando especificamente do milho e dos desafios que a gente tem enfrentado sobre ter milho o tempo todo em diferentes regiões e diferentes estágios. Então, o vazio sanitário, ele pode proporcionar justamente a possibilidade que a gente quebre o ciclo dessas pragas e doenças, né, em determinada região, que muitas vezes aí pode até inviabilizar uma determinada lavoura. Então, sem dúvida nenhuma, o vazio sanitário ele faz parte dessa composição aí do manejo como um todo. Todo ano a gente fala de rotação de culturas e todo ano a gente tem sucessão de culturas. Como resolver isso? Essa de fato é uma pergunta que talvez valha bilhões, né, Divino? Porque aqui a gente já conhece, né? Nós conhecemos a importância, né? Haja visto que você me mencionou aqui que todo ano a gente fala disso, sobre a questão da importância da rotação, e muitas vezes a gente convive com sucessão. Então aqui eu acho que aí tem um pouco da minha interpretação, tá? Que a gente tem evoluindo de maneira significativa com relação a isso, procurando buscar a melhor composição agronômica no que diz respeito à rotação e não sucessão, atrelado ao melhor potencial também econômico. E aí tem todas as questões de tendências e variações de commodities e tudo isso que impacta. Mas, de maneira geral, o que a gente tem visto é que os agricultores, no geral, estão cada vez mais conscientes com relação a essa importância, até mesmo porque, no médio prazo, muitas vezes isso não é de uma safra para outra, mas no médio prazo é nítido os benefícios que isso traz em cada uma das propriedades e na lavoura. Eu vi que a BASF lançou uma tecnologia que é assim, específica, voltada ao controle desses vetores, né? Conta pra gente um pouquinho aí. Exatamente, Divino. Nós, como a gente mencionou, né, nos últimos anos tem sido um desafio enorme o manejo desses insetos vetores. A BASF é uma empresa focada em inovação e muitas vezes o resultado disso, né, desse investimento todo, são mais de 900 milhões de euros investidos todo ano em pesquisa e desenvolvimento, isso se traduz em uma nova tecnologia, em um novo produto, em um novo serviço, seja um produto químico, biológico, um serviço ou uma nova tecnologia em sementes, onde a gente também trabalha com sementes. E falando especificamente do EFICOM, que é o produto que nós estamos lançando esse ano para o manejo de insetos vetores, ele é um produto que é inovador no mercado, é uma molécula nova, né? Não se tem no mercado, e um novo modo de ação. Inclusive, né, tem o IRAC, que é o órgão que cuida aí, o guardião, né, dos manejos de praga, dos inseticidas, no que diz respeito à resistência, ao conhecimento das tecnologias, porque muitas vezes a gente tem diferentes produtos com o mesmo modo de ação, e quando a gente altera esses produtos e não o modo de ação, eu posso estar causando uma resistência.
Então, o Eficon, né, que a molécula é o diimpropiridase, é uma molécula nova que tem um novo modo de ação nesses insetos. Ele age nos órgãos sensoriais dos insetos. Né? Esses órgãos sensoriais, eles estão na antena, nas articulações, nas asas, e que são responsáveis aí para detectar som, gravidade e o posicionamento dessas pragas. Como o Eficon age nesses órgãos sensoriais, ele paralisa também, de maneira muito rápida, a alimentação dos insetos. E ao paralisar a alimentação, ele cessa a transmissão de doença. Lembra do dano indireto que a gente mencionou lá atrás, que é o de grande impacto? Então, justamente, a gente traz uma molécula, um produto inovador para o mercado, que paralisa rapidamente a alimentação, e paralisando a alimentação, ele cessa a transmissão de doença, interrompendo esse dano aí, ou esse potencial dano com um alto impacto produtivo. Em termos de posicionamento, esse produto deve ser utilizado de forma preventiva ou apenas corretiva? Acho que é muito bom ponto isso que você traz, Divino, até mesmo porque nós estamos muito acostumados a falar de manejo preventivo quando a gente fala de doenças, especificamente. No contexto aí de manejo de pragas e insetos, pouco a gente fala de manejo preventivo. E, de fato, aqui, o manejo de insetos vetores, e Eficon ele é posicionado também dessa forma, a gente mencionou lá atrás da importância do monitoramento, né? Como que está a incidência da presença das cigarrinhas e dos pulgões para que a gente interfira no manejo. Mas é logo naquele início, e muitas vezes, por serem insetos vetores, poucos insetos, mas contaminados com esses vírus e bactérias, eles já são o dano a ser causado, né, o potencial, ele é muito expressivo. Então, por isso que o manejo logo no início, de maneira mais preventiva, ele faz total sentido, porque a gente interrompe o dano antes mesmo dele iniciar. Então, o manejo no início do ciclo ali, entre V2 e V2 mais 7 dias, que muitas vezes é um manejo inicial ali, até de forma preventiva, ele faz total sentido no manejo desses insetos, e esse é o posicionamento que a gente trabalha com o Eficon. Eu acredito que a assistência técnica ela deve ter um papel fundamental aí, né? Sem dúvida nenhuma, Nina, a gente discute muito aqui internamente que todo esse investimento nosso, todo esse desenvolvimento de novas tecnologias, não faz sentido se isso não se transformar em valor, né? Em valor no sentido de extrair produtividade e rentabilidade para o agricultor. Esse é o principal objetivo. A gente desenvolve soluções para o manejo sustentável naqueles principais desafios nos diferentes cultivos. E aí eu menciono esse ponto que é super importante, porque como que isso chega, todo esse conhecimento, essa pesquisa, esse desenvolvimento, chega de fato para os agricultores? É através da assistência técnica, é através dos nossos parceiros de negócio, né, dos nossos distribuidores, revendas, cooperativas, dos pesquisadores e consultores que trabalham conosco no desenvolvimento dessas tecnologias. É assim que a gente trabalha para que essa tecnologia chegue com um nível de conhecimento necessário para que a gente extraia o maior potencial dessa tecnologia que a gente está disponibilizando para o mercado. Então, voltando, né, quando a gente fala do Eficon, esse novo modo de ação, né, que é denominado aí o efeito freeze que é justamente isso. A gente paralisa a alimentação e cessa a transmissão de doença, né, interrompendo esse ciclo todo aí e protegendo esse potencial dano. Todo esse conhecimento aqui somente vai chegar no agricultor de maneira correta ou assertiva através de uma boa assistência técnica. E aí isso passa por todo o sistema de distribuição, as consultorias e todas os recomendantes aí que a gente tem, as empresas de extensão nas diferentes regiões aí que nós temos. Douglas, que mensagem você deixa para o produtor rural que nesse momento já está se preparando para a próxima safra de milho e que já começa a ficar preocupado, né, coçando a cabeça aí com esse desafio desses vetores? Vino, acho que é um pouco do resumo do que nós falamos aqui, né? Que dificilmente, acho que tudo passa por um bom planejamento. E o planejamento, ele vem desde
do início, né? Que no caso nós estamos falando da definição da genética, do híbrido, do manejo a ser feito, enfim. Mas é todo esse olhar aí, essa visão ampla, né, sobre o todo. Muitas vezes a gente olha sobre a perspectiva da commodity e do preço, e isso, de maneira direta, acaba direcionando muito o tamanho do investimento ou o nível tecnológico que eu vou utilizar. Mas, e de novo, eu volto num tema que eu mencionei lá atrás. Tem os fatores que a gente interfere, interfere de maneira direta, e os fatores que a gente não tem tanta influência direta, como o clima e muitas vezes o preço de commodity também. Então eu diria que assim, vamos nos preparar para que a gente tenha um bom planejamento, né? E todo o manejo, e dentro do manejo, sabendo desse alto potencial de dano causado pelos insetos vetores, que a gente possa trabalhar assim com novas tecnologias, né? Assim como essa que nós trouxemos esse ano para o mercado, a exemplo do Eficom, que de fato entregam e proporcionam ou defendem o alto potencial produtivo do milho. Então acho que eu diria que é o planejamento e a gente se preparar aí para que a gente possa defender esses detratores de produtividade ao longo do ciclo da maneira mais eficiente possível. Eu acho que você colocou um ponto aí que é fundamental, que é o preparo que o nosso produtor rural tem. Ele é da mais alta qualidade, né? E ele já entendeu que, assim como dizia lá atrás, que o olho do dono é que engorda o boi, hoje ele sabe que o olho dele é que vai ajudar a aumentar a produtividade, seja do milho, seja da soja, seja de que cultura for. E hoje em dia todo mundo quer estar com o pé na terra. A botina está suja, né? Exatamente, Divino, exatamente. E continue contando sempre com a BASF, com o time nosso que está lá na ponta, em todos os sentidos aí. O nosso objetivo é justamente desenvolver soluções, produtos, tecnologias que resolvam os desafios e o problema da agricultura. Amigo, abraço, volte quando quiser. Muito obrigado, Divino. Um abraço. Obrigado pela oportunidade aí mais uma vez. Eu conversei com o Douglas Leme, gerente de marketing para milho da BASF, Soluções para a Agricultura. E ele trouxe dicas relevantes, importantíssimas, sobre os insetos vetores do milho que transmitem doenças. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.